Então, o preço real de uma mercadoria, né, também denominada de preço em moeda constante, que a gente falou, né, é o preço relativo a uma medida agregada de preços, tá certo? Que é justamente o que eu estou falando. O preço real vai ser aquele preço que ele considera a inflação. Então, se eu quero comparar um preço de um produto lá em 2000 com o preço de um produto em 2020, eu tenho que considerar toda a inflação que ocorreu no período, certo? Então, esse preço real é o preço ajustado pela inflação, tá certo? Esse é o preço ajustado pela inflação. Isso, bem simples, então. Preço nominal é o quê? Preço que você vê na prateleira. Então, se você viu o preço lá em 2000, era 50 centavos, esse é o preço nominal em 2000. Se você viu em 2010, R$ 2,50 na prateleira, esse é o preço nominal em 2010. Se você viu em 2020, R$ 5, esse é o preço nominal em 2020, beleza? Agora, se eu perguntar para vocês qual é o preço real, aí vocês vão ter que utilizar uma fórmulazinha que eu vou mostrar aqui para vocês calcularem qual que é o preço real, beleza? Então, para os bens de consumo, agora falando um pouquinho da parte desses índices, né, que fazem essas correções, quando a gente fala dos bens de consumo, os bens em geral, né, comida, alimentação, transporte, né, são os bens mais gerais, educação, saúde, a medida agregada utilizada com maior frequência é o índice de preços ao consumidor amplo, é o IPCA. Esse é o que a gente vê na televisão e que está dando muito problema. Eu até fiz um videozinho aqui tá no meu canal lá no mercadinho aqui, falando, pensando o seguinte, beleza, saiu na televisão lá, no Jornal Nacional, que a inflação do mês foi de 0,5%. Só que você chega no supermercado e você observa que o arroz subiu 10%. Subiu em um mês, né? Subiu 50% no ano. Aí você olha a inflação no ano ali, que até agora tem 2%. Aí você pergunta, uai, por que isso? Porque a gente não está olhando a inflação do arroz. Inflação, ela é o quê? Inflação é o aumento generalizado dos preços da economia. Se a gente está falando de inflação, a gente está falando do aumento de todos os preços da economia. Não é só de um preço, né? Então, você não pode olhar a inflação medindo apenas o preço do arroz, porque ele é só um percentual do cálculo. Então, a inflação medida pelo IPCA é o conjunto inteiro da economia. E o IPCA, que ele é calculado pelo IBGE, né, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele vê o quê? Ele registra de que forma o custo de uma grande cesta de mercadorias, né, adquiridas por um consumidor que tem renda entre 1 e 40 salários mínimos, né, modifica-se ao longo do tempo. Beleza? Então, por exemplo, se o indivíduo aqui ele ganha 1 ou 40 salários mínimos, essa inflação é a mesma para os dois. Isso é correto? Isso é o que eu boto no vídeo lá. Isso é correto? Porque o salário mínimo vai ser ajustado com base no IPCA, né? Mas será que o consumo de um cara que ganha 40 salários mínimos é igual do que ganha um salário mínimo? O peso do arroz na renda de cada um é igual? Eu tenho minhas dúvidas, né? Então, é uma questão que a gente tem que colocar. Só que o governo mostra na televisão o IPCA, né? Então, chega na televisão lá, então, ó, o IPCA subiu 1%. Só que você chega para fazer a compra no mercado, os preços do mercado subiu 10%. Beleza? Então, sempre que a gente for olhar ao longo do tempo, a gente vai ter que olhar esse índice, o IPCA, porque ele é o que representa a inflação geral do período, né? E ele vai modificar aí ao longo do tempo. Então, as mudanças percentuais nesse IPCA é o que indica, para a gente ver lá na televisão, a taxa de inflação da economia. Então, quando a gente fala, vê na televisão ela falando, ó, a inflação na economia foi essa, é porque eles estão olhando as mudanças percentuais do IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que pega o quê? A renda de consumo, a cesta de consumo de todo mundo que ganha entre 1 e 40 salários mínimos. Beleza? A renda média, ó, a cesta média. Tranquilo? Então, uma curiosidade, dentro dessa cesta hoje, por exemplo, quanto que representa a parte de alimentação no cálculo? 20%. Quanto que representa a parte de moradia? 20%. Quanto que representa... Não, moradia não. Transporte, 20%. Moradia, 15%. E o restante, alimentação, educação, representa o restante. Por exemplo, a educação está dando 6% do cálculo. Então, só para a gente ter uma ideia de como que funciona, beleza? Então, como que é a fórmula, então, que a gente faz isso? Para a gente fechar, então, com chave de ouro aqui. Como é que é a fórmula? Como é que eu calculo isso? De forma real, o preço real, certo? Vocês vão saber o preço nominal. Você jogar no Google aí, você sabe o preço nominal de um produto. Quanto que a Coca-Cola custava lá em 2000? Se vocês jogarem no Google, vai aparecer quanto que ela custava em 2000. Isso é o quê? O preço nominal. Mas e se eu perguntar para vocês,
Beleza, você viu lá que ela custava 50 centavos. Mas eu quero saber qual que é o preço real dela. Se eu trouxesse essa Coca-Cola para o preço de hoje, quanto que essa Coca-Cola de 50 centavos lá em 2000 ia custar hoje? Né? Preço real dela, que eu quero saber. Então é isso que a gente vai descobrir aqui. Como é que é essa fórmula? A gente vai, então, para eu saber o preço real do ano T no ano base. Então, o que, que seria isso? Preço real do ano T. Então, eu quero saber aqui, por exemplo, qual que é o preço real lá em 2000. Só que eu quero saber em preços de qual ano? Ah, eu quero saber aos preços de 2020, que é o ano base. Tá ficando, tá dando para entender aqui, pessoal? É sempre comparando. Eu quero saber o preço real de 2000. Só que eu quero saber o preço real de 2000 aos preços de hoje, né? Então é considerando que toda a inflação do período. Eu quero saber aos preços de 2020, que é o quê? Se eu pegasse o mesmo produto e fosse vender ele hoje, 2020, quanto que ele estaria custando? Deu para entender? Então como é que funciona essa fórmula? A gente vai ter aqui, deixa eu mudar a cor aqui. Então, a gente vai ter o quê? A divisão do IPCA no ano base, né? E o ano base é o quê? É o ano que eu estou querendo determinar aqui o preço daquele ano. Né? Então, por exemplo, eu quero saber no preço de 2020. Então, esse é o ano base. Quero saber quanto que a Coca-Cola, que era 50 centavos lá em 2000, custaria em 2020. Então, 2020 é meu ano base. Né? Então, aqui, ó. Então, no ano base, na fórmula ele entra no ano base. Beleza? E eu vou pegar qual que era o IPCA lá no ano T, né? Então, por exemplo, se eu estou querendo olhar no preço atual, eu vou ter que descontar toda a inflação. Então, eu tenho que ir subtraindo a inflação toda até chegar lá. Se eu estou olhando no preço de hoje, eu quero saber quanto que custava por exemplo, o produto 2020, eu quero saber quanto custava hoje, aí eu tenho que ir inflacionando, tenho que ir botando a inflação em cima, né? E isso o quê? Eu vou dividir, então, o preço ano base pelo IPCA acumulado no ano T. Isso vezes o preço nominal naquele ano, né, no ano T, lá em 2000. Por quê? Porque esse é o preço nominal, que é o que a gente discutiu aqui, né? Então, eu vou multiplicar, eu só tenho o preço nominal, então não tem como eu usar o preço real. Eu vou usar as duas inflações vezes o preço nominal. É bem simples, assim parece que está confuso, mas é bem simples da gente calcular isso. Então, uma observação aqui, ó, que eu coloquei. O ano base é sempre igual a 100. E por quê? Vocês têm ideia por que sempre aqui em cima, aqui onde está o ano base, vai ser sempre igual a 100? Se a gente estiver falando de real, se for dólar vai mudar, mas se for real vai ser sempre 100. Por quê? Porque a gente está falando de percentual. A inflação ela é uma taxa, né? Então, é uma taxa percentual. Então, sempre que a gente fala percentual, percentual é o quê? Por 100, né? O nome percentual vem de por 100. Então, tudo aquilo a gente está considerando ali em termos percentuais, por 100, né? Então, sempre o ano base aqui em cima, então, sempre que vocês forem calcular, aqui vai estar igual a 100. E aqui, pessoal, essa é uma forma de calcular, viu? A gente vai ver ao longo da disciplina outras formas de atualização de preço. Essa é uma forma mais básica, mais genérica, para a gente contextualizar aqui. Beleza? Então, ao se tratar de índices de inflações, nós estamos tratando de termos percentuais, por isso que vai ser assim. Tranquilo aqui, pessoal? Se eu botar aqui um exemplo para calcular, vocês já conseguem calcular? Pronto, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês agora, para ficar mais claro aqui, a gente tentar entender com mais clareza, né? Então, um exemplo aqui, para a gente observar. Considerando que o salário mínimo em 2019 era R$ 998. Reais. Confere, né? Em 2019, o salário mínimo era R$ 998. Reais. Beleza? Então, e o ano base que a gente vai considerar aqui é 2000. O que eu estou falando com vocês aqui? Eu quero saber quanto que o salário mínimo de 2019, aqui, R$ 998, reais, ele custaria para mim, quanto que seria o valor dele lá em 2000, o valor real, né? Só que no preço de 2000. Então, para a gente comparar, beleza? A gente sabe que lá em 2000 o salário mínimo era R$ 151. Reais. Será que se eu for tirando a inflação de todo esse período, de 2000 até 2019, eu vou chegar num valor de 151 ou o salário vai ser maior ou vai ser menor? Para a gente saber se hoje o salário mínimo é maior ou menor, né? Se a gente teve ganho no poder de compra ao longo do tempo. Então, ó, considerando que o salário mínimo em 2019 era R$ 998, reais, que o ano base é 2.000, então, portanto, onde que a gente coloca 2.000 lá, que vai ser igual a 100, né? E que a inflação acumulada de 2000 até 2019 foi de 316%, né?
qual o valor real do salário mínimo de 2019 em valores de 2000? Né? Eu quero saber qual o valor real, beleza? Qual o valor real do salário mínimo de 2019, os R$ 998, no valor de 2000, beleza? Como é que a gente calcula isso? Vamos para a solução. Preço real do ano de 2019, certo? Preço real do ano de 2019 no ano 2000, que é o ano base. Então, o ano base aqui vai em cima, dividido pelo IPCA 2019, vezes o preço nominal em 2019. Essa é a estrutura da nossa fórmula, como que a gente vai organizar ela, tranquilo? Então, o preço real do ano 2019 no ano 2000 seria como? Do salário mínimo, né? Seria 100 aqui do IPCA, que é a base, né? Dividido pelos 316, que é a inflação acumulada de 2000 até 2019. E essa inflação acumulada, pessoal, tem igual o site do IPEA Data, não sei se alguém já consultou, onde você consulta essa inflação acumulada para você fazer esse tipo de cálculo, beleza? Então, vezes o salário nominal no ano de 2019, que era quanto? R$ 998. Beleza. Fez esse cálculo aqui, você vai saber quanto que é o salário mínimo de 2019 no ano de 2000, né? Nos valores de 2000. Então, se a gente levasse o salário mínimo de hoje lá para o ano 2000, vocês veriam que ele equivaleria lá em 2000 a R$ 315,79. Então, ele seria quase o dobro do salário da época. Então, quando a gente fala, pessoal, está tendo inflação, mas o salário mínimo, ele teve um ganho real no poder de compra de 2000 até hoje, de quase dobrou. Assim, não, na verdade dobrou, né? Mais que dobrou. Então, pensem, a gente teve ganho real. Então, por exemplo, com o salário mínimo hoje, você compra muito mais coisa do que você comprava com o salário mínimo lá em 2000. Você compra praticamente o dobro das coisas. Beleza? E isso a gente pode calcular para a série inteira. Desde que o Brasil é Brasil, se tiver os dados, a gente consegue calcular para ver em que momento a gente tinha um salário mais alto ou um salário mais baixo. Tranquilo, pessoal? Então, e agora uma outra situação. E se você queria fazer o inverso, né? Aqui eu peguei o valor de hoje e queria saber o valor real lá em 2000. Beleza? Deu para ver aqui, Fabiana, como é que a gente calcula ali? Ficou mais claro? Sim, agora eu vou mostrar um exemplo aqui, por exemplo, de a gente fazendo o inverso. Eu quero saber, então, beleza, o salário mínimo lá era R$ 151 em 2000, né? Então, se a gente inverter, considerando que o salário mínimo em 2000 era R$ 151 e que o ano base aqui, que a gente quer saber o valor real em 2019, né? Então, 2019 vai ser igual a 100, e que a inflação descontada de 2019 até 2000 foi de 31,64, né? Qual o valor real do salário mínimo de 2000, né? Quero saber o salário mínimo de 2000 aos preços de 2019. Então, se eu trazer esse salário mínimo de R$ 151 lá de 2000 para hoje, quanto que ele vai custar hoje, né? Eu quero saber isso. Então, vamos fazer lá como é que... O que a gente faz? É bem simples. A gente só vai inverter, né? Agora é o quê? Preço real do ano 2000 e agora no ano base 2019, né? A gente inverteu as duas datas. Então, agora o IPCA 2019, que antes estava embaixo, vem para cima, né? E o IPCA 2000 vai para baixo. Vezes, e agora a gente está trabalhando com preço nominal de 2000, ao invés de 2019, né? Então, o preço real do ano 2000, no ano 2019, vai ser igual ao quê? O 100, que é o sempre a base é 100, dividido pelo 31,64, né? Que a gente viu lá que é a inflação descontada, de 2019 até 2000. Vezes o salário nominal no ano 2000, né? Que era quanto? R$ 151. Se a gente fizer esse cálculo, a gente vai ver o quê? Que o preço real do ano 2000, no ano 2019, vai ser igual a R$ 477. Então, o valor de compra do poder, o poder de compra do salário mínimo de 2000, se a gente colocasse ele hoje, seria de R$ 477. Então, a gente teria metade do salário mínimo. Né? Então, para vocês verem como a gente teve um ganho real. Então, você pode fazer levando o preço para lá para comparar ou trazendo para hoje. Normalmente, nos estudos, em consultorias que a gente faz, a gente sempre tenta trazer o preço para hoje. Por quê? Porque fica mais, como está no nosso cotidiano, é mais fácil. Então, por exemplo, se vocês fossem analisar considerando o preço de 2000, ficaria mais difícil, né, para vocês tentarem tomar uma decisão. Mas considerando o preço de hoje é mais fácil. Então, tudo que vocês pegam o preço lá em 2000 e traz esse preço para 2019, para 2020, para você saber a preço de hoje, né? Não, eu quero saber tudo a preço de hoje. O salário mínimo, como é que o salário mínimo mudou desde 1950 até hoje? Aí você vai ter que ir calculando, pega 2018, pega 1950, traz para o preço de 2020. Pega 1951, traz para o preço de 2020. Pega 1952, traz para o preço de 2020.
E a gente sabe, no Excel você faz isso muito rápido, se você tiver essa série da inflação e a série dos salários mínimos nominais lá no ano, né? Então, rapidinho a gente faz isso, calcula, traz tudo, e aí você consegue ver ao longo do tempo aquela série, né? Como é que o salário mínimo oscilou? O poder de compra, né? E aqui a gente está falando do poder real, do valor real, beleza? Ficou alguma dúvida, pessoal? Vocês vão descobrir se ficou dúvida na hora que começar a fazer os exercícios, né? Então, pessoal, na aula de hoje era isso que a gente, para trabalhar aqui, a gente trabalhou, então, partiu de mercado, o que é um mercado, a definição, o que é um preço, né? Depois a gente viu um pouquinho dos limites de um mercado, né? Mercado competitivo, mercado não competitivo, e a gente fechou trabalhando um pouquinho do que é um preço nominal e o que é um preço real. Isso a gente vai continuar trabalhando ao longo da disciplina, porque a nossa disciplina é de microeconomia aplicada à precificação, né? Mas é importante desde o início a gente já ter essa base que a gente tem que sempre considerar preço real, né, nas nossas análises, para a gente saber exatamente do que a gente está tratando. Beleza?